Ô pessoal, tudo bem? Aqui fala o engenheiro Adriano Schor. Hoje vamos falar então sobre restrição de vazão para empresas que lançam efluentes na bacia do rio Gravataí, no Rio Grande do Sul. Vamos supor que eu tenho um empreendimento que faço o lançamento de efluentes tratados dentro da bacia do rio Gravataí e recebo um documento, uma restrição da FEPAM, órgão ambiental, dizendo que eu preciso reduzir em 30% o lançamento de efluentes. O que eu devo fazer? Então vou falar rapidamente aqui nesse vídeo o que ampara essa decisão legal e o que a gente deve fazer para se enquadrar então dentro dessa resolução. Bem, aqui está o Instagram da FEPAM, um print mostrando então a divulgação deles dessa restrição, dessa redução. Mostra a resolução CONAMA 430, que é quem embasa a decisão, e dizendo qual é a vazão de referência para essa bacia, que fica então na estação Passo das Canoas Auxiliar. Aqui eu fiz um print da resolução CONAMA 430 e aqui está o artigo 14º, que faz então gera essa possibilidade do órgão ambiental fazer essa restrição. No Rio Gravataí nós só temos uma estação atualmente que continua fazendo medição de vazões e monitoramento de nível, que é o Passo das Canoas Auxiliar. Fica localizada no município de Gravataí. E ela serve de referência para todos os demais locais. Então, para eu saber se a bacia hidrográfica ela está numa situação confortável ou de estresse, ou seja, muito seca, esse ponto, então, me dá um indicativo que representa a bacia hidrográfica como um todo, porque ela é uma bacia pequena, né, de área de drenagem bastante pequena. A vazão de referência, tomada então a partir dos dados históricos que a gente tem desse local desde a década de 70, permite então que eu descubra calcule qual é a vazão de referência, ou seja, qual é a situação onde o rio começa a ficar bastante debilitado, começa a se aproximar dos menores valores históricos possíveis de leitura e, portanto, situação mais vulnerável para recebimento de efluentes, porque fica uma situação de baixa diluição e também de muito limitada autodepuração do meu rio. No caso dessa estação, olhando lá no site da ANA, do Hidroeb, o valor de 3,74 metros cúbicos por segundo, que a FEPAM colocou como limite da vazão de referência, colocou na resolução ali, equivale a uma leitura de régua de 1,61 m, ou 161 centímetros. Então, toda vez que eu for fazer a leitura da régua linimétrica instalada nesse local, no Passo das Canoas Auxiliar, e esse valor estiver 1,61 m ou abaixo, o empreendimento precisa automaticamente reduzir em 30% a vazão de lançamento dos efluentes. Aqui eu fiz um print do cotagrama, tirei lá do site da ANA, desse ponto, do Passo das Canoas Auxiliar. A gente observa que em julho e em agosto a gente estava com uma situação até razoavelmente confortável, a cota é essa linha preta aqui, e a partir da metade de agosto em diante vem caindo quase que continuamente, com pequenos intervalos final de outubro e de novembro, que deu uns eventos um pouquinho mais chuvosos, mas não para levantar muito o nível, só deu uma pequena subida e já caiu rapidamente, porque nos últimos meses, desde o inverno, a gente vem tendo déficit todos os meses praticamente, ou seja, a gente vem tendo chuvas abaixo da média mensal histórica. Como a gente vem desde 2020 numa seca, que a gente não conseguiu se recuperar totalmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve apenas alívios em alguns pontos, mas nunca recuperou totalmente a reserva hídrica do subsolo, a gente possui então uma situação bem crítica de seca que deve perdurar. Desde o dia 20 de agosto, então o rio vem diminuindo os níveis, e no dia 10 de dezembro de 2022, portanto há um mês atrás, a cota atingiu o valor crítico, onde a medida da FEPAM passa a ter a validade. Eu fiz então essa montagem no dia 8 de dezembro desse material aqui, desses dados, e a gente pode observar aqui que do início de dezembro até agora, os últimos 30 dias, é só queda. Desde o dia 10, que está aqui onde está o meu mouse, eu estou todo esse período abaixo então da cota mínima. Isso quer dizer que nos últimos 30 dias, em 29 deles, a cota estava abaixo do limite de aplicação da medida. Ou seja, praticamente 100% dos dias tem que cumprir essa restrição de lançamento. E o nível só vem diminuindo. Então vocês olhem aqui, eu fiz uma tabela de 7 em 7 dias, desde o dia 10 de dezembro do ano passado até o dia 8 de janeiro. A cota começou com 1,59 m e só caiu, 1,20 m, 1,06 m, 1 metro, 81 centímetros e 80. E a nossa vazão está em apenas 0,79 metros cúbicos por segundo. Quando a gente viu que precisa ter praticamente 4 para poder liberar o lançamento total. As previsões não são animadoras, a gente deve ter um bom período pela frente com cotas bastante abaixo do valor limite, mantendo a restrição de diminuir a vazão de lançamento
de efluentes sim 30%. Então aqui estão prints da Metsul, empresa meteorológica aqui do Rio Grande do Sul, colocando cenário piora e cresce risco de faltar água na Grande Porto Alegre. Estiagem piora a cada dia e tendência a se agravar ainda mais. Meses de chuva deficiente acendem alertas sobre a água em Porto Alegre. Então o que acontece, pessoal? Cenário de chuva nesse início de ano é muito preocupante. O que acontece é que a gente vai ter chuva agora, teve um pouco de chuva anteontem, ontem, hoje vai ter algumas pancadas, hoje é quinta-feira. Amanhã, sábado, domingo, nós vamos ter também eventos chuvosos. Só que as chuvas não são chuvas que recuperam níveis de rio consistentemente, porque elas são muito isoladas, são chuvas que não são amplas, não atingem todas as cidades. Em alguns lugares chove mais que outros, mas é muito localizado e para uma bacia hidrográfica que vem com um déficit de água muito grande, isso não resolve o problema. Pode até subir um pouco o nível do rio Gravataí ali, mas rapidamente a gente vai entrar no cenário de estresse novamente, se isso chegar a acontecer, e vamos de novo ter essa problemática. Para acabar com a situação, só um período chuvoso mais amplo, com mais dias seguidos de chuva e uma chuva mais homogênea, mais bem distribuída, o que não vem se configurando e não é o normal do verão. Então, pessoal, eu sugiro que vocês tomem medidas, então, para principalmente fazer reuso de efluentes dentro dos seus empreendimentos, para poder lançar menos e ainda poder aproveitar essa água para algum fim. Eu deixo aqui o meu contato, meu Instagram, e coloco também aqui o meu WhatsApp. Sintam-se à vontade, então, para clicar, para fazer o contato que a gente pode... eu falo equipe Benfica Engenharia, podemos auxiliar o empreendimento de vocês a se enquadrar perfeitamente dentro dessa resolução. Desejo a todos um ótimo restante de semana e até a próxima, pessoal. Tchau!